tarde a todos e a todas. Alguém tem alguma dúvida, pergunta, sugestão? Tudo tranquilo? Bom, hoje vamos falar sobre polinômios. Que é um assunto bastante importante, porque provavelmente vocês vão precisar nos estudos de cálculo ou em outros estudos da matemática que vocês farão no futuro. Então, começaremos com um exemplo. O exemplo é o seguinte. Então, vamos comprar uma caixa de acrílico, em acrílico. Em formato cúbico, ou seja, em formato de cubo. E depois vamos, como brinde, ganharemos um delicioso chocolate. De 250 gramas. Bom, se ninguém comer muito, dá para dividir para todos. Bom, e qual é o objetivo desta caixa de acrílico, em acrílico, né? Então, a caixa será completamente preenchida com água. Bom, mas talvez o material não suporte tanta água no seu interior. Então, vamos reforçar a caixa. Então, para suportar, para reforçar a caixa, então vamos utilizar aço em suas arestas. Ou seja, em outras palavras, então vamos fazer um esqueleto de aço ao longo de suas arestas. Bom, um negócio meio esquisito, né? Então, a gente vai comprar
uma caixa em acrílico, tipo isso. Então tem a tampa aqui e o corpo inteiro. E o objetivo, a gente vai ganhar de brinde 250 gramas de chocolate. Um chocolate muito bom. Dentro dessa caixa, vamos enchê-la com água. Bom, por algum motivo, estamos fazendo essa maluquice. E daí vamos fechar. E para reforçar e deixar a caixa lacrada, vamos utilizar pequenas linhas de aço aqui ao longo das arestas desse cubo. Então vamos fazer uma espécie de esqueleto de aço ao longo das arestas para reforçar a nossa caixa em acrílico. Certo? Então vocês entenderam a historinha aí dessa nossa viagem com esses materiais? Bom, então vamos lá, voltar ao nosso exemplo. Bom, o objetivo disso tudo é responder essa seguinte pergunta. Qual será a massa total da caixa reforçada, cheia de água? E não podemos esquecer. E com o delicioso chocolate de brinde. Bom, a pergunta é meio estranha, né? Porque a gente ainda não tem as medidas da caixa. Mas é justamente isso que a gente precisa. Não ter as medidas, ter variáveis para as medidas, na verdade. Ou uma variável, pelo menos, para a medida. Então vamos fazer um desenho aqui. E no desenho vou explicar melhor toda essa construção maluca que eu estou querendo fazer. Então vamos lá, começar com a nossa caixa em acrílico, então, em formato cúbico. Então eu vou tentar desenhar um cubo aqui. Então aqui está a nossa caixa em acrílico. E essa caixa ela vai ser completamente preenchida por água. Do lado da caixa, vamos deixar aqui, não podemos nos esquecer, né? Temos aqui o nosso chocolate, a nossa barrinha de chocolate. Então aqui não vamos nos esquecer da nossa barra de chocolate. Ok, então eu vou pintar aqui nossa caixa em acrílico de azul. Agora, lembra o seguinte, essa caixa vai ser reforçada com um material em aço. Então eu vou colocar aqui em preto. Todas as arestas aqui vão ser reforçadas em aço. Então vamos fazer uma estrutura em aço nessas arestas. Certo? Bom, agora para tentar responder a pergunta, que parece meio vaga, né? Vamos chamar essa medida da aresta do cubo, da nossa estrutura,
de x. Então, se aqui mede x, aqui também na vertical vai medir x, e todas as outras arestas medirão x. É um cubo. Então, aqui também vai medir x. Muito bem. Agora é o seguinte. Para determinar o valor da massa dessa estrutura toda, a gente precisa do seguinte, a gente precisa da massa de água, da massa em acrílico, do material em acrílico, e da massa do material em aço. Então vamos escrever isso. Então a massa total, ou peso total disso, é igual, vamos colocar assim, a massa em acrílico melhor, massa em água, que é o que está dentro da caixa, mais massa em acrílico deixa eu colocar aqui embaixo. Então, massa total, massa em água, massa em acrílico, mais massa em aço, mais o nosso chocolate. A massa do chocolate. Muito bem. Então, bom, o chocolate a gente já sabe que é fixo, 250 gramas. Primeiro, como é que a gente vai determinar essa massa da água? A gente precisa, para determinar a massa da água, a primeira coisa é a gente precisa do volume de água. Qual o volume de água que vai aparecer nessa caixinha? Nesse cubo. Quer dizer, qual o volume desse cubo, em outras palavras? Bom, o volume do cubo é x ao cubo. Então, o volume de água vai ser x ao cubo. Mais, bom, a massa aqui alguma coisa vai acompanhar esse x ao cubo para poder multiplicar, para poder dar a massa. Daqui a pouco a gente vai dizer o que. Agora, o quanto de acrílico que a gente vai ter? Bom, aí depende da área da superfície, né? Desse cubo. E a área da superfície é 4x ao quadrado. Então, a gente vai ter que multiplicar por algo aqui, que vai dar a massa por unidade de área do acrílico. E, por fim, ao longo das arestas, vamos ter aço. Então, e quantas arestas temos? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Isso, 4, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Cada uma medindo x. Então, a medida aqui vai ser 12x de arestas. E eu tenho de multiplicar por algo, né, para poder obter quer dizer, qual vai ser a massa por unidade de medida da aresta em aço. Então eu vou colocar aqui para multiplicar. E por fim, o chocolate, né, 250 gramas. Então tudo aqui eu vou escrever em grama. Muito bem, agora eu preciso só descobrir
o que colocar em cada um desses. Então, dependendo, isso aí depende claro, né? Da espessura da parte em acrílico, da espessura da parte em aço e tudo mais. Então, vou colocar alguns valores. Aqui, por exemplo, para o aço, vamos colocar 5. Para massa em acrílico, vamos colocar 2. Para a água, bom, aqui a gente precisa o seguinte: x ao cubo é o volume do cubo. Então, a quantidade em massa de água que vai ter em x ao cubo, no volume de x ao cubo, digamos, se a gente medir em centímetros cúbicos, vai depender da densidade da água. Então, vamos pegar na internet aqui a densidade da água. Então, esse número aqui, ó, 997 kg por metro quadrado. Mas eu quero fazer tudo aqui em grama e por centímetro cúbico. Aqui seria também por metro cúbico, né? Eu quero transformar em centímetro. Então, como transformar? Eu quero transformar essa informação aqui, que está em quilograma por metro cúbico, em uma informação dada em grama por centímetro cúbico. Então, para poder colocar aqui. Então, eu vou colocar... Então, vamos escrever aqui a densidade da água. Densidade da água é igual a 997 quilograma por metro cúbico. Então, quilograma por metro cúbico. Agora eu vou transformar isso em grama por... porque as outras unidades eu estou imaginando tudo em grama e em centímetro. Por exemplo, o nosso chocolate, 250 gramas. Então, eu vou transformar isso em grama por centímetro cúbico. Então, 997. Lembra que quilômetro não, quilograma. Né? 1 quilograma corresponde a quantos gramas? 1000 gramas. 1 metro cúbico corresponde a 100 ao cubo centímetros cúbicos. Porque cada 100 centímetros corresponde a 1 metro. 1 metro, 100 centímetros. Então, vamos ter 997 vezes, aqui é 10 ao cubo, dividido por 10 ao quadrado elevado ao cubo. Então, aqui grama por centímetro. Grama por centímetro cúbico. Então, resolvendo aqui, vamos ter... esse 997 é 9,97 vezes 10 elevado ao quadrado, que multiplica, então, 10 ao cubo, dividido por... Bom, 10 ao quadrado ao cubo é 10 à sexta. Então, grama por centímetro cúbico. No fim, resolvendo esse cálculo, a gente vai ter 0,997. Aqui vai dar 5, 10 elevado à quinta, dividido por 10 elevado à sexta. Então, vamos dividir por 10, grama por centímetro cúbico. Então, vamos colocar 0,997 aqui. Ou, em outras palavras, vamos obter a expressão 0,997x ao quadrado mais 8, x ao cubo, mais 8x ao quadrado mais 60x mais 250.
Essa expressão aqui que a gente obteve, ela é a expressão que dá o peso, ou a massa, de toda essa estrutura aqui, que é uma caixa em acrílico, reforçada nas arestas em aço, cheia de água, mais o chocolate de brinde de 250 gramas. Supondo, bom, está implícito aqui supondo que o aço tem 5 gramas então, por centímetro. Então, esses 5 aqui que eu escrevi seria a densidade do aço. Estou fazendo uma hipótese, né? A espessura da estrutura em aço aqui vai dar, então, 5 gramas por centímetro. Então, a unidade aqui é centímetro, né? Quer dizer, você vai medir o X aqui, né? Que é a aresta, e aí cada unidade de medida vai dar 5 gramas. Aqui na parte das faces do cubo, né? Eu estou supondo que a densidade é de 2 gramas por centímetro quadrado, quer dizer, aí já é uma unidade de área. Então, cada pequena área aqui que tiver 2 centímetros quadrados vai contribuir com 2 gramas em acrílico. E, por fim, a gente tem a massa em água. Então, aqui a densidade da água. Isso aqui contribui com então, 0,997, conforme escrevemos, grama por centímetro cúbico. Então, essa expressão toda que a gente obteve, deixa eu reescrevê-la aqui. Negócio meio complicado, né? É um exemplo do que é chamado de polinômio. Então, isso daqui é um exemplo do que chamamos de polinômio. Um polinômio é uma expressão. Então, um polinômio é uma expressão em que aparece uma certa variável elevada a certos expoentes inteiros positivos. Então, esses números que aparecem aqui, acompanhando as potências do x, o primeiro seria o 0,997, o segundo seria o 8, o terceiro aqui o 60 e por último aqui o 250. Esses daqui são chamados de constantes. Ou constantes não, perdão, coeficientes. Então esses são os coeficientes do polinômio. Então aqui deixa eu marcar, né? Exemplo de polinômio. Esse número que aparece aqui, que é o maior expoente que aparece no polinômio, é chamado de grau do polinômio. Ou grau. E por fim, bom, e assim a gente tem o nosso polinômio, né? No caso aqui é um polinômio de grau 3. E ele tem esses 1, 2, 3, 4 termos. Então, é um termo de maior grau, de grau 3, que dá o grau do polinômio. Aqui tem um termo de grau 2, um termo de grau 1 e um termo de grau 0. Então, esse é um exemplo de polinômio. E o grau, neste caso, é 3. Em geral, então agora a gente pode pensar em geral o que é um polinômio.
Bom, claro que aqui apareceu um polinômio a partir de um exemplo bastante fictício, bastante, talvez, irreal, mas o exemplo foi baseado em uma experiência que poderia ser real, né? Embora difícil de imaginar alguém comprar uma caixa em acrílico para colocar água dentro e usar um reforço em aço, né? Mas é algo possível. Então, em geral, a definição de um polinômio é a seguinte. Então, vamos colocar a definição. É simplesmente uma expressão que tem o seguinte formato. AN, x elevado a n, mais AN-1, x elevado a n-1, mais etc. Mais A1x, termo de grau 1, por fim, o último, o A0. Então, um polinômio em x, né, um polinômio na variável x, é isso, uma expressão desse que aparece neste formato. Então, vamos marcar aqui. Então, isso é o que é um polinômio. Então, aqui de novo, né, temos neste polinômio os coeficientes. Então, os coeficientes são os números que aparecem, AN, AN-1, etc., A1, A0. Grau. O grau aqui é n se a n não for zero. Então, é o maior expoente que acompanha um coeficiente não nulo. Então, vamos com um exemplo, tratar de adição e subtração de polinômios. Além de receber já alguns exemplos de polinômios. Então, vamos fazer um exemplo aqui, trabalhando adição e subtração. Então, o exemplo seguinte, exemplo 1. Vamos supor que sejam dados dois polinômios e o objetivo seja somá-los. Então, vamos aqui considerar dois polinômios de grau 3, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado, mais 4x, menos 1, mais x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 5x, mais 3. Então, o nosso objetivo aqui é somar esses dois polinômios. Então, para isso, né, em vez de já colocar a resposta de imediato, aqui do lado, vamos colocar os polinômios um embaixo do outro e realizar a soma, de maneira que os termos de mesmo grau, as parcelas que têm um x com o mesmo expoente, fiquem uma embaixo da outra. E aí a gente vai poder somar. Então, por exemplo, aqui vamos ter o 2x ao cubo menos, primeiro polinômio, né? Menos 3x ao quadrado mais 4x menos 1. Agora, embaixo desse polinômio, vou colocar para somar o polinômio aqui da direita. Então, o menos 1 vai ficar embaixo aqui o 3. O 4x vai ficar embaixo o menos 5x. Abaixo do
Menos 3x ao quadrado vai ficar mais 2x ao quadrado. Embaixo do 2x ao cubo vai ficar x ao cubo. E agora vamos realizar essa soma. Então, fazendo a soma, vamos ter 1 com 3, menos 1 com 3 é 2. 4x menos 5x é menos x. Então, menos x mais 2. Menos 3x ao quadrado com 2x ao quadrado vai ser menos x ao quadrado. E, por fim, 2x ao cubo com x ao cubo vai ficar 3x ao cubo. Então, podemos agora pegar e jogar ali na resposta. Resultado, 3x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 2. É claro que se você já está acostumado a fazer esse tipo de manipulação, você vai simplesmente pegar o 2x ao cubo e já somar direto com o x ao cubo aqui, o menos 3x ao quadrado com 2x ao quadrado, o 4x com o menos 5x e o menos 1 com o 3, e aí vai ter a resposta devida. Mas se você não está muito seguro de como somar, é só você fazer essa tabelinha. Então vai ficar talvez mais claro no próximo exemplo aqui. Exemplo 2. Então o objetivo aqui no exemplo 2 é 4x ao quadrado mais 3x menos 4. Esse é o nosso primeiro polinômio, um polinômio de grau 2. Menos 2x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 2. Então, observa que agora temos dois polinômios de graus diferentes. Então, o primeiro tem grau 2, o segundo tem grau 3. Então, para resolver, vamos utilizar aquela técnica e colocar primeiro o polinômio da esquerda, 4x ao quadrado mais 3x menos 4. E agora, vamos colocar o polinômio da direita ali, escrevendo da direita para a esquerda. Então, o 2 vai acompanhar o menos 4, o menos x vai acompanhar o 3x, o x ao quadrado vai acompanhar o 4x ao quadrado em cima, e por fim, a gente vai ter aqui o 2x ao cubo sozinho. Bom, mas agora a operação é de menos e não de mais. Então, a gente vai fazer uma subtração em vez de adição. Então, menos 4 com menos 2, menos 4 menos 2, lembra do menos aqui. Menos 4 com menos 2 vai ficar menos 6. 3x menos menos x é 3x mais x, então vai ficar 4x. 4x ao quadrado menos x ao quadrado é 3x ao quadrado. E por fim, aqui não tem outro termo de grau 3 em cima, então vai ficar só o termo de grau 3 embaixo com menos. Então, menos 2x ao cubo. Portanto, a resposta, menos 2x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 4x, menos 6. Deixa eu ver outro. Bom, então a gente já viu aqui de maneira esquemática como fazer a adição e subtração de polinômios. Agora a gente pode investigar como fazer o produto de polinômios, ou multiplicação de polinômios. Então, vou fazer outro exemplo.
Bom, um passo mais delicado, uma operação mais delicada, que aí o resultado nem sempre é um polinômio, é a divisão. Então, em vez de fazer multiplicação e divisão, na verdade a gente só vai fazer multiplicação aqui. Então, vamos fazer um primeiro exemplo. Então, digamos que você queira multiplicar os polinômios 3x mais 2 vezes 4x menos 5. O que isso vai dar? Bom, aí a gente utiliza aquela propriedade que diz que a multiplicação se distribui em relação à adição ou à subtração. Então, aqui a gente pode escrever primeiro, né? Você pode distribuir, por exemplo, pegar esse 3, você vai multiplicar, ou melhor, antes disso, né? Eu vou pegar essa expressão toda, ela vai multiplicar pelo 3x e vai multiplicar pelo 2. Então, o resultado vai ser 3x multiplicado por esse 4x menos 5, essa primeira setinha, mais 2 multiplicado pelo 4x menos 5, essa segunda setinha. E daí agora a gente vai distribuir esse 3x multiplicando pelo 4x e multiplicando pelo menos 5. E o 2 também multiplicando pelo 4x e multiplicando pelo menos 5. E daí vamos obter 3x vezes 4x, 3 vezes 4, 12, x vezes x ao quadrado. 3x vezes menos 5, menos 15x. 2 vezes 4x, 8x. 2 vezes menos 5, menos 10. Aí, esse polinômio aqui, ainda podemos reescrever da seguinte maneira: 12x ao quadrado. Agora, a gente repara o seguinte, tem dois termos, duas partes aqui no polinômio que tem o mesmo grau, no caso, grau 1. O que a gente faz? Soma. Ou, no caso aqui, subtrai, se você pensar que tem um menos 15. Então, menos 15x com 8x vai dar menos 15 com 8, menos 7x. Bom, e o menos 10 continua isolado ali. Então, a nossa resposta para o produto é esse polinômio aqui. É 12x ao quadrado menos 7x menos 10. Muito bem, deixa eu fazer mais um exemplo. Fazer mais um exemplo aqui de... Claro, né, se o polinômio tiver muitos termos, vai ficar meio complicado você fazer uma multiplicação, ou uma subtração, ou uma adição, mas vai ser possível. Então, vou colocar só mais um exemplo aqui. Que é o seguinte, vamos supor que você queira somar os seguintes polinômios. Agora eu vou colocar um grau maior, digamos, menos x elevado a 5, mais 2x elevado a quarta, menos 3x ao quadrado, mais 1, menos 6x ao cubo, menos x mais 2. Como é que a gente faz? Bom, então isso daqui vai dar alguma coisa, um polinômio, e a maneira de resolver é, como a gente estava fazendo, colocar um polinômio abaixo do outro. Porque aí fica fácil você identificar qual parcela de um polinômio vai somar ou subtrair com a parcela correspondente do outro polinômio.
Então, aqui vamos colocar o primeiro polinômio, menos x à quinta, mais 2x à quarta, menos 3x ao quadrado, mais 1. E aqui vamos colocar o outro, vamos escrever... agora uma coisa importante é o seguinte, você perceba que está faltando parcela de grau 3 aqui no polinômio de grau 5. Está faltando também termo de grau 1. Então, onde estiver faltando o grau, quer dizer que não aparecer o termo daquele grau que é menor do que o grau do polinômio, então vamos colocar um zero. Então, aqui é menos x à quinta, mais 2x à quarta. Qual é a parte que tem x ao cubo? Não tem, então é mais 0 vezes x ao cubo. Porque 0 vezes qualquer termo é 0, então se não tem nada tem 0, então é 0x ao cubo. Menos 3x ao quadrado, agora mais 0x, mais 1. Por que eu estou colocando esses zeros? É para poder somar com ou subtrair, no caso, com o polinômio aqui da direita, de maneira ordenada. Então, aqui eu vou colocar o 2 abaixo do 1. Observe o seguinte, o menos x eu teria de colocar abaixo de algo que tivesse grau 1 também. Então, se não tivesse o 0, ele ficaria sozinho. E aí ficaria difícil você visualizar. Então, com o 0, fica 0x com o menos x. Agora, o menos 3x ao quadrado, então, vou acompanhá-lo aqui. Bom, observa que esse segundo não tem nada em x ao quadrado. Então, na verdade, ele tem 0x ao quadrado. Por fim, você tem o 6x ao cubo. Você vai colocar aqui abaixo do 0x ao cubo. Bom, e aqui nós estamos fazendo uma subtração, né? Então, vamos lá. Subtraindo. 1 menos 2 é menos 1. 0x menos menos x é mais x. Menos 3x ao quadrado menos 0x ao quadrado é menos 3x ao quadrado ainda. 0x ao cubo mais 6x ao cubo é mais 6x ao cubo. E aqui também, né, vai continuar 2x à quarta e menos x à quinta. Então, a gente obtém aqui a resposta. Menos x à quinta mais 2x à quarta mais 6x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x menos 1. Certo? Dúvidas, perguntas? Bom, eu vou encerrar o assunto da semana por aqui e logo mais vocês terão uma lista de exercícios, a terceira avaliação de presença, que eu vou disponibilizar na sala de aula. E na semana que vem teremos nossa primeira avaliação geral no horário marcado. Então, bom, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou encerrar o assunto da semana aqui e logo mais vocês vão ter uma avaliação de presença para trabalharem. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato também. Tudo ok? Então, na semana que vem, vamos ter nas duas avaliações, no
da turma A e da turma B. Quem for da turma A deve fazer a avaliação da turma A, e quem for da turma B deve fazer a avaliação da turma B no horário da aula. Bom, então hoje eu vou encerrar mais cedo. Se vocês tiverem dúvidas sobre os assuntos passados que queiram tirar agora, fique à vontade. Das listas de exercícios passados também? Não? Bom, se não tiverem, então vou encerrar por aqui. Hoje bem mais cedo, né? A maquete será as que você mandou? Oi? As que você passou? Não entendi. A maquete da avaliação será as que você passou? Pokerização, Sim, radiação, sim, sim, sim. polinômios? Isso. Vai até esse início de polinômios. Mas para essa parte de polinômios, eu vou mandar uma lista de exercícios para vocês terem por base. Vou tentar mandar hoje ainda. Mas principalmente aquela parte que a gente já trabalhou mais de potenciação, radiciação, números reais. Vai ser só isso. Baseado no que a gente fez nas listas anteriores, né? Bom, então, tudo ok? Tudo tranquilo? Então a gente se vê na semana que vem. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, podem entrar em contato. Bons estudos, boa tarde e até mais.